Bom, agora que a gente tem essa intimidade com o pacote onda gaussiano, vamos ver o que acontece quando a gente resolver o problema no tempo, né? Ou seja, eu quero propagar uma função de onda dessa no tempo e ver como é que ficam os meus possíveis observáveis associados a ela, certo? Vamos lá. Então, vamos aqui. Solução livre, né? Então a gente quer resolver a equação de Schrödinger, claro. A gente viu que é um dos nossos axiomas aqui da nossa mecânica quântica. Ok? A gente sabe que para isso a gente pode usar uma base completa da energia. Lembrando que tem toda aquela nuance da discussão da base completa, né? Ela pode ter sido degenerada, a gente dá alguma forma de quebrar a degenerescência, né? Bom, aqui a nossa newtoniana vai ser P quadrado sobre 2m, certo? Então, se eu substituir aqui, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar P quadrado. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou pegar essa expressão aqui, pessoal, e vou projetar na base do momento, tá? Então vai ficar assim. P, H, psi não, né? E. Esse cara vai ficar E, P, E. Tá certo? Então ele vai dizer pra gente o quê? Que P quadrado agora, porque veja, esse cara aqui é P quadrado operador, só que ele atua aqui, esse cara aqui é um autovetor do operador E, vai sair o P quadrado, então fica P quadrado sobre 2m, psi tio de energia E, na base do momento, é igual a E, psi E, tio, na base do momento. Certo? O que está dizendo pra gente? Está dizendo para a gente que a energia aqui vai ser uma função do momento e, como era de se esperar, vai ser P quadrado sobre 2m. Esses são os autovalores da energia, tá certo? É claro que a gente tem duas soluções para P, né? A gente pode resolver isso aqui para P, então a gente vai encontrar que P é igual a mais ou menos raiz de 2m. Certo? Ok. Então, como a gente já tinha discutido antes, a nossa base de energia, ou seja, esse cara aqui, ó, momento, ele pode ser escrito como uma combinação linear de um alfa, que vai ter o meu momento raiz de 2me, ou beta, né, momento mais 2me. Certo? Pessoal, isso aqui é a mesma coisa que a gente tinha escrito antes, tá? Isso aqui é a mesma coisa de dizer que o meu E vai ser igual a alfa, e aqui a energia positiva, um momento na direção positiva, então vai ficar raiz de 2me. Tá? Lembrando que isso aqui é o rótulo da base do momento, tá? Mais beta menos raiz de 2me. Lembrando que esse cara aqui é um ket que representa um autovetor na base do momento, tá certo? A gente já tinha visto isso aqui. Então, novamente, a gente tem que as nossas energias vão ser essas combinações aqui, que são arbitrárias. O alfa e o meu beta eu posso escolher da forma que eu quiser, certo? Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou escolher uma base que seja simultaneamente autovetor da energia e do momento, tá certo? Então, basicamente, o que eu vou fazer é dizer que o meu alfa é igual a 1 e o meu beta é igual a 0. Quando tem motivo, você estava falando na base dos momentos. Isso aqui está faltando.
É bom para distinguir, né, que a sua função de onda é na base dos momentos. Porque você vê que o resto do rótulo é o mesmo, né? E vai ter um outro psi e de x. Certo? Então, pessoal, aquela discussão que já teve antes, tá? E aí eu só vou fazer a escolha de que eu vou escolher a energia com esse alfa sempre igual a 1, tá certo? Então vai ser, minha base de energia vai ser 2me, ou que eu posso agora, sem ambiguidade nenhuma, escrever como sendo P. Tá certo? Então a base dos momentos é uma autobase, né, da energia que quebra a degenerescência que você tem da direção dos momentos. Certo? Maravilha. Dito isso, agora a gente pode voltar e resolver nossa equação de Schrödinger nessa base. Ok? Então vamos lá. Então a gente tem aqui IH cortado dt de psi tio P. Agora eu já vou rotular com P em vez de rotular com E, tá? Só para ficar mais simples, em vez de botar E aqui eu boto P, porque o P é o rótulo que já quebra a degenerescência, que ele já, digamos, introduz a informação de que eu estou escolhendo o P positivo, tá certo? Né? O P, espera um pouquinho. Isso aqui tem uma nuance aqui, né? Eu não estou escolhendo sempre o alfa igual a 1, falei besteira. Eu estou escolhendo o alfa ou o beta igual a 1, né, para representar justamente o P positivo e o P negativo, tá certo? Então eu vou escolher esse cara sempre assim. Só que essa informação aqui do módulo do momento mais o seu sinal, eu reduzo ao valor de P, tá certo? Desculpa aí, pessoal. Então, o rótulo aqui, novamente, agora, dada essa explicação, é não degenerado, tá certo? Esse cara aqui é uma autofunção, então é fácil ver aqui. Isso aqui é P ao quadrado sobre 2m, psi P, psi P de... Deixa eu fazer o quê? Eu não quero confundir os dois. Esse PC aqui. Pessoal, ó, aqui eu estou pegando o meu psi qualquer, tá certo? E estou calculando uma equação de Schrödinger para ele, tá? Então isso aqui é ddt, esse cara aqui vai ser h psi. Tá? Isso aqui é uma função de onda qualquer. Quando eu pego a minha projeção na base dos momentos, que é a base da energia, novamente eu tenho a mesma coisa, né? Esse cara aqui vai ficar IH cortado psi ponto, né? Que é a derivada no tempo desse negócio aqui, igual P quadrado sobre 2m P psi, tá? Isso aqui não é o psi da alta energia, não, é um psi qualquer. E agora, quando eu juntar essas duas coisas aqui, eu vou ter essa expressão de cima, tá certo? Espero que não tenha ficado confuso. Tá? Maravilha. Bom, qual é a solução dessa equação aqui, pessoal? Olha a energia aqui. A gente já fez isso outras vezes. Você vê que a derivada temporal é igual a uma constante vezes a mesma função. O que isso quer dizer? Então, que psi de P vai ser igual a quê? Um psi zero de P qualquer, exponencial, né? Isso aqui é uma função de P qualquer, porque tanto faz, né? Aqui não tem derivada em relação a P. E aqui vai ter que ficar como? Menos I, para cortar com esse I aqui, um H cortado no denominador. Eu estou derivando em relação ao tempo e eu tenho um P quadrado sobre 2m e um tempo aqui. Certo? O que isso está dizendo para mim? Que cada componente de uma função de onda na direção P
tem uma evolução praticamente trivial. A única diferença dessa função quando ela evolui no tempo, aqui eu estou fazendo o t0 igual a psi0, tá certo? Estou botando aqui meu tempo inicial dá essa função de onda aqui. Então, basicamente, eu estou dizendo que a diferença entre a minha função de onda, né, a minha componente da função de onda na base P no tempo inicial para um tempo qualquer, é essa fase aqui, ó. Mas, pessoal, olha para isso. O que isso está parecendo? Assim, exponencial de menos i p quadrado t sobre 2m h cortado. Parece uma gaussiana, né? Só que tem uma coisa esquisita, que tem um i aqui, porque isso é uma fase. Ou seja, se eu tiro o módulo desse negócio aqui, eu estou vendo que a evolução no tempo faz com que a componente não mude. Quando o tempo passar, essa componente da função de onda não muda. Então, do ponto de vista do momento, o tempo passa, mas as probabilidades são sempre as mesmas. Tá certo? Mas, bom, a gente viu que essas fases podem parecer inócuas, mas quando a gente faz as transformadas aqui na posição para o momento e vice-versa, elas podem ter uma influência importante. Então, a gente vai ver como que, veja, a gente tinha visto a importância de uma fase linear aqui, né? Ou seja, se aqui aparecesse P, a gente sabe que o que aparecesse aqui numa gaussiana ia influenciar como a média dela, certo? Só que agora eu tenho um P ao quadrado aqui. Então a influência dessa fase aqui vai ser um pouco diferente da fase que a gente tinha visto antes, tá certo? Aqui, pessoal, só para ficar mais claro, a gente poderia fazer assim, tá? Eu poderia botar um T0 aqui e aqui ia ficar T menos T0. Certo? Eu vou botar aqui, só para ficar mais compatível com a notação e eu não fazer a mesma besteira assim. Esse cara aqui é o P de P e T0, e esse cara é T menos T0. Sim? Maravilha. Bom, como é que eu faço agora para ver o que vai acontecer para uma função de onda numa base qualquer, ou seja, para o meu vetor de estado, né? Porque o que eu estou estudando aqui é o que acontece com as componentes na base P. Mas se eu estou com um vetor de estado, eu posso querer escrever isso em outras bases quaisquer. Então, para eu conectar as duas coisas, eu preciso lembrar que meu psi, né, dependente do tempo, pode ser escrito sempre assim. Eu pego esse cara aqui, escrevo como uma integral de dp de menos infinito a mais infinito de p psi de t. Tá certo? Ou seja, eu escrevo um vetor de estado na base, então ela vai depender das componentes que a gente já sabe, certo? Ou seja, isso aqui vai ser igual a integral de menos infinito a mais infinito de dp psi de p t0 exponencial de menos i p ao quadrado delta t, que eu vou chamar esse negócio aqui agora, de delta t sobre 2mh cortado. Isso tudo aqui integrado dp, tá certo? Então, ou seja, o meu vetor de estado qualquer agora pode ser escrito assim, lembrando que aqui vai faltar meu p, meu ket p, certo? Agora eu sei como é que é um vetor de estado qualquer, né? Bom, vamos lá. A gente vai querer agora ver como é que evolui um pacote gaussiano, né? Só que a gente sabe como descrever um pacote gaussiano na base da posição. A gente fez todas as contas agora. E é o que a gente vai usar agora como nossa condição inicial, certo? Ou seja, eu quero pegar um pacote de onda gaussiano, tá? E ver como que ele propaga no tempo. Para isso, eu preciso colocar como que ele era inicialmente. Então, eu vou escolher que inicialmente esse cara aqui é um pacote gaussiano, tá certo? E vou resolver essa integral aqui, né, na base da posição, do momento, para ver o que acontece quando o tempo passar, certo? Então, eu vou escolher aqui o meu psi tio de P e T0. Deixa eu ver se estou esquecendo do tio. Aqui, esqueci. Eu vou escolher essa minha condição inicial assim.
Esse cara é 1 sobre raiz de 2π sigma p, tá certo? A gente já sabe as relações entre os sigmas todos, né? E esse negócio aqui vai ficar exponencial de menos p menos p0, né? Que é o nosso momento central que a gente tinha usado lá atrás, sobre 4 sigma p ao quadrado, menos i mi, e aquele nosso ΔP ou ΔK, eu vou escrever explicitamente, p menos p0 sobre h cortado. Ok? Quer dizer, eu acho que é bom, deixa assim a condição inicial, tá certo? Então, o sigma p ele já tem o h cortado dentro dele, né? É só se eu tivesse botado o sigma k aqui, certo? Então aqui está certinho. Bom, pessoal, então veja, nosso expoente vai ter esse termo, só que agora ele tem um termo adicional que não tinha antes, que é esse cara aqui, ó. Certo? Então vai ficar assim. Isso aqui vai ficar... Novamente, eu fatoro menos, tá? ΔP ao quadrado sobre 4 sigma p ao quadrado, mais o termo aqui, I mi ΔP sobre h cortado, mais o termo novo, I p ao quadrado ΔT sobre 2m h cortado. Tá certo? Então é esse termo aqui, está aqui, o segundo termo está aqui e o último termo está lá, eu trouxe para cá também. Todo mundo tem um sinal de menos na frente, então eu estou fatorando o sinal de menos aqui, ok? Bom, isso aqui como é que fica, pessoal? Veja, eu quero completar o quadrado. A única coisa que está me impedindo de completar o quadrado é que aqui eu tenho ΔP, aqui eu tenho ΔP, só que aqui eu tenho P ao quadrado. Ou seja, no termo de energia cinética, não tem por que aparecer P menos P0, tá certo? No termo de energia cinética, ele é simplesmente P ao quadrado. Então, a gente tem que somar aqui e subtrair P0, tá certo? Então vai ficar assim. ΔP ao quadrado sobre 4 sigma P ao quadrado mais I mi ΔP sobre h cortado. E agora aqui, deixa eu ver. Isso. Esse cara aqui vai ficar simplesmente I, só que P ao quadrado eu vou escrever como sendo ΔP mais P0 ao quadrado ΔT sobre 2mh cortado. Certo? Ou seja, isso aqui é igual a esse cara aqui. Então eu não fiz nada demais, tá? Só botei o ΔP e o P0 explicitamente aqui. Agora, o que eu vou fazer é que eu vou pegar todo mundo que tem ΔP ao quadrado e vou organizar todo mundo que tem ΔP também, justamente porque eu vou querer depois completar o quadrado, tá certo? Então vamos lá. Então, ΔP ao quadrado vai ter esse termo mais esse pedacinho aqui, certo? Então vai ficar assim. 1 sobre 4 sigma p ao quadrado mais I ΔT sobre 2mh cortado, tá certo? Ou seja, eu peguei esse pedaço com esse cara ao quadrado e esse pedaço aqui, e tudo isso aqui multiplica ΔP ao quadrado, certo? Mais, agora eu vou ter assim, esse I ΔP, e aqui eu tenho um I também, e duas vezes esse vezes esse. Então eu posso botar o meu I ΔP, tá certo? Boto o H cortado aqui embaixo, e aqui vai ficar assim, pessoal. Mi mais P0 ΔT, tá? Sobre M. O que é isso aqui, pessoal, que está aparecendo aqui? Isso aqui é o termo esse vezes esse, corto 2, por isso que não tenho 2 aqui. E aí eu boto o ΔP em evidência junto com I, fica I ΔP, o H cortado também. E aqui vai ficar assim, o Mi mais P0 ΔT sobre M. Certo? Mais I P0 ao quadrado ΔT
sobre 2m h cortado. E aí, pessoal, alguém tem uma ideia do que é isso aqui? Lembra, o μ era o centro do meu pacote de onda. P é o momento médio que a gente sabia que o pacote de onda tinha quando eu calculava o valor esperado do momento. E aquilo ali é o quê? É a equação horária da posição de uma partícula livre, com momento P0. Tá certo? Isso aqui é basicamente, eu vou chamar agora de μ de T. Então, uma partícula livre andando, que estivesse na posição μ no tempo inicial, com momento P0, depois de passar um certo ΔT, andaria aquele fator ali. Ok? E, além disso, você vê que a variância que estava aparecendo aqui no ΔP, ela está dada, né, ela vai estar relacionada a esse fator aqui. Tá certo? 1 sobre 4 P ao quadrado, 1 sobre 4 sigma P ao quadrado mais I ΔT sobre 2mh cortado. Aí você poderia pensar, bom, aquele cara é uma fase, então ele não importa, né? De fato, esse cara aqui, na base da posição, é uma fase. Mas a relação entre o momento na base da posição e o momento na base dos momentos é inversa. Então, eu vou precisar para calcular o meu sigma, lembra que a relação entre o meu sigma e o meu sigma P é um sobre o outro, está relacionado, é inversamente proporcional. Então, eu vou precisar de 1 sobre um número complexo. A questão é que a recíproca do número complexo mistura a parte real e a parte imaginária, tá certo? Então, você vê que do ponto de vista da base do momento, a fase não faz nenhuma diferença. Mas na base da posição ela vai fazer, tá certo? Na verdade é ela que vai propagar no tempo o meu pacote de onda, certo? Então eu vou definir 1 sobre sigma P de T ao quadrado como sendo 1 sobre o meu sigma P ao quadrado mais 2i ΔT sobre mh cortado. Tá certo? Por que eu quero esse cara aqui? Porque eu sei que... deixa eu ver. Porque eu sei que o meu sigma... Tem uma coisa errada aqui, peraí. É isso mesmo. Deixa eu ver se eu não perdi nada, não. Esse cara todo aqui é o que eu vou chamar de sigma P. Isso. Tá certo. O 4 eu tirei, aí eu tirei, tá vendo que eu tirei o 4 dali, para o 4 ficar de fora aqui. Isso. Tá certo? E agora eu posso calcular quem é o meu sigma P. Né? Como é que eu faço isso, pessoal? Pego a recíproca do número complexo, né? Como é que fica a recíproca do número complexo? Eu junto todo mundo aqui, vai ficar assim. Sigma P ao quadrado, mh cortado, né? Aqui, deixa eu ver se eu estou fazendo uma besteira. Sobre... Aqui... Isso, tá. Então esse vezes esse, eu já fiz aqui ao contrário, tá. Mais h cortado, 2i ΔT sigma P ao quadrado. Tá certo? Então eu só juntei aqui o mínimo múltiplo comum e depois calculei a recíproca, tá? Bom, acontece o seguinte, o que acontece quando eu tenho um número complexo no denominador? Como é que eu posso escrever isso? Alguém lembra o que se faz nesse tipo de situação? Para eu tirar o meu i daqui do denominador. Eu multiplico em cima e embaixo pelo complexo conjugado do de baixo. Tá certo? Vai ficar assim. Sigma P quadrado, mh cortado, complexo conjugado, mh cortado, menos 2i ΔT, sigma P quadrado. O que acontece quando eu multiplico um número pelo complexo conjugado dele?
dá o quadrado dos fatores, né? Vai ficar mh cortado ao quadrado mais 4 ΔT ao quadrado sigma p à quarta. Certo? Ok. Então isso aqui vai ficar assim. Sigma p ao quadrado. Agora eu vou dividir, vou tirar esse cara daqui, vou tirar esse cara daqui. Vai ficar assim. Vocês já vão entender porque que eu estou fazendo essa maquiagem toda, tá? Então... ok, vai ficar assim. 1 mais 2 ΔT sigma p ao quadrado dividido por mh cortado, certo? Que é só esse termo aqui dividido por mh cortado, tá certo? Isso. Ao quadrado. 1 menos I 2 ΔT sigma p ao quadrado sobre mh cortado. Ok? Novamente, pessoal, organizando a conta o máximo possível para ela ficar menos confusa do que ela potencialmente pode ser, tá certo? Ok. Então, deixa eu ver só se eu já fiz tudo que eu queria. Tá certo? Então, isso aqui é o meu ΔP de T, meu sigma P de T ao quadrado, vai ser isso aqui. Eu tenho o fator que eu quero, 2 ΔT sigma P quadrado, 2 ΔT sigma P quadrado sobre mh cortado. Tá vendo? O mesmo fator que está aparecendo aqui, ó, é o fator que aparece aqui. Certo? Aqui aparece ao quadrado, aqui não aparece. Ok? Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente volta para a nossa expressão original para escrever a nossa função de onda. Agora que está tudo reorganizado. Meu psi de t vai ser igual a integral dp. Agora, veja bem, o que acontece com esse fator aqui? Esse cara aqui, ele vai ter a parte real dele, que é isso aqui, e a parte imaginária tem esse fator extra, tá certo? Então, aqui eu vou manter por enquanto 1 sobre raiz de 2π sigma p, eu vou deixar para mexer com esse daqui a pouquinho, vai ficar exponencial de menos ΔP quadrado sobre 4 sigma pt quadrado, tá certo? Ou seja, esse fator todo que multiplicava aqui, ó, pessoal, esse fator todo aqui, a gente simplesmente deu um nome para ele, deu uma ajeitada nele, mas ele continua sendo 4 vezes sigma p quadrado que está lá, tá certo? Sigma p de t quadrado, ok? Aí eu vou ter aqui menos mi de t, ΔP, sobre h cortado, menos i, p0 ao quadrado, ΔT sobre 2mh cortado. E tudo isso aqui, ket p. Tá certo? Bom, exceto por muitas complicações algébricas, você vê que isso aqui está muito parecido com o que a gente já tinha feito antes, né? A gente, com sucesso, completou quadrado. A gente tem uma coisa que é um ΔP quadrado aqui, a gente tem um ΔP aqui com uma certa fase. Falta o i aqui. Cadê? Faltou o i aqui, tá certo? Então a gente tem o mesmo tipo de fase que a gente tinha antes, tá certo? E a gente sabe como fazer a transformada inversa. Esse termo aqui não influencia em nada, ele depende do tempo, tá certo? Mas isso aqui é uma constante, é P0, tanto faz, tá certo? É a P0 que estava lá, era a minha fase que tinha aqui originalmente, na minha função de onda aqui, na base dos momentos, tá certo? É só um número
que marcava a minha função de onda original. Original antes de propagar no tempo, né? Então a gente sabe fazer a transformada inversa desse negócio aqui para a base da posição. Né? Para isso a gente precisa do quê? A gente sabe que sigma P quadrado é igual a H cortado ao quadrado sobre 4. Isso aqui vai definir um certo sigma T. Tá certo? Porque veja, quem aparece agora aqui é o meu sigma PT quadrado. Então isso vai estar relacionado a um certo sigma T. Certo? Ok. E, naturalmente, isso aqui nada mais vai ser do que o meu sigma T ao quadrado vai ser H cortado ao quadrado sobre 4 sigma PT ao quadrado. Ok? Então, ó, sabendo disso aqui, a gente sabe como é que vai ficar a nossa função na base da posição. Vou botar ela aqui. Psi de t, certo? Esse cara aqui vai ficar assim. Integral de menos infinito a mais infinito. Deixa eu só ver uma coisa. Deixa eu só... Isso. Tá. Então vai ficar assim. Raiz. E aqui vai ficar raiz, né? Sigma P de t ao quadrado sobre o que eu já tinha, que era esse cara aqui, sigma P quadrado, tá certo? E aqui o que eu quero que apareça, 2π sigma t ao quadrado. Pessoal, aqui eu não fiz nada, tá? Eu simplesmente peguei, tá vendo? Espera um pouquinho. Lembra, quando a gente faz a nossa integral, aqui aparece esse fator aqui em cima, tá certo? Se a gente não estivesse fazendo evolução temporal, esse cara aqui ia coincidir com esse, os dois iam cortar e ia sobrar só esse aqui. Mas agora tem que tomar cuidado, porque esse cara é diferente do que a gente tinha aqui no denominador, tá certo? Lembrando que essa expressão que a gente está fazendo é a volta do que a gente acabou de fazer, tá certo? É um pouco complicado, vocês façam de novo isso sozinhos, tá? Porque senão vocês vão se confundir com esse fator aqui principalmente, ok? Talvez tenha uma... Espera um pouquinho, só pensar aqui. Não, tá certinho, tudo bem. É isso mesmo. Ok, e aí vai sobrar o quê? Exponencial de quê? X menos. Para a gente saber o termo que aparece aqui, lembra, era o mi que aparecia antes, só que agora, em vez de aparecer simplesmente o mi, aparece o mi de t. Então fica x menos mi de t ao quadrado dividido por 4 sigma t ao quadrado. Ok. Mais, aí a gente tem que ver a fase que sobra. A gente sabe que a fase que sobra é o nosso P0. Fica mais I P0 x sobre H cortado, porque vem da expressão original. Né? Isso não mudou nada. E sobra o termo extra que agora a gente tem aqui, que é I P0 ao quadrado delta T sobre 2mh cortado. E tudo isso aqui, pessoal, x dx. Tá certo? Então, só para ficar claro, por mais que eu sei que isso aqui pode ser bastante complicado, a primeira vez que você está vendo, a gente fez a fórmula que relacionava o pacote de onda na base da posição com a base do momento, e a gente está usando aquela mesma fórmula para fazer a relação de volta, tá certo? Eu poderia fazer essa integral de novo, mas é simplesmente uma integral da gaussiana. A gente sabe que dá, né, quando a gente integra na gaussiana, vai aparecer raiz de 2π, o que quer que esteja aparecendo aqui. O que pode, talvez, na hora que vocês forem fazer essa conta, vocês vão perceber que vocês vão estar usando a fórmula da gaussiana para uma variável complexa, tá certo? Ou seja, a fórmula da gaussiana, que dá a integral da gaussiana igual a raiz de 2π sigma, ela vale mesmo quando o seu sigma é um número complexo, tá certo?
contanto que a parte real dele seja positiva, aquilo ali funciona numa boa, tá certo? Então, a gente aplica aqui a integrada gaussiana e obtém simplesmente a base da posição. Só que agora a gente tem que lidar com alguns problemas. A gente tem um problema de que agora esse termo é diferente desse, porque a gente evoluiu no tempo, tá certo? Esse termo aqui também a gente tem que tomar cuidado um pouco com ele, porque ele também vai ser uma variável complexa, tá certo? Mas o resto aqui tá fácil. Nosso novo pacote gaussiano na base da posição, a média dele depende do tempo agora. Então aquele meu pacotinho de onda, ele vai andar, né? Dependendo do meu momento, o meu pacotinho de onda vai andar para a direita ou para a esquerda aqui, ó, quando o tempo passar. Tá certo? Então a minha função de onda, ela evolui no tempo. Só que agora ela tem mais uma evolução do que simplesmente o centro do pacote se mover. A minha variância vai mudar também. Então, não só o pacote de onda ela vai andar para a direita e para a esquerda, mas a variância ou vai diminuir ou vai aumentar. Tá certo? Então, você vê que a evolução quântica da partícula livre, ela é mais complicada do que a partícula livre clássica, né? O que era de se esperar. Mas a complicação extra que a gente está vendo nesse caso aqui é que não só a posição da partícula muda, mas a incerteza sobre a posição também muda. Tá certo? Vamos explorar esse pedacinho aqui agora. Bom, vamos lá. Ok, foi. Ó, 1 sobre sigma t ao quadrado, a gente sabe que é 4 sobre h cortado ao quadrado, e aqui é o nosso sigma p, né? E o nosso sigma p, a gente calculou lá atrás, é o sigma p de t. Sigma p normal, 1 mais 2 delta t sigma p ao quadrado sobre mh cortado, tá certo? Ao quadrado. Essa foi aquela continha que a gente fez agora há pouco, tá, pessoal? Que tá bem aqui, tá? É isso aqui que eu estou copiando para cá. Só que é 1 sobre isso, né? Por isso que tem esse... Espera um pouquinho. Isso, 1 sobre sigma quadrado t vai ser proporcional ao sigma quadrado p. Por isso que deu esse negócio aqui, que a gente tinha feito antes. Menos i a esse mesmo fator aqui, né? 2 delta t sigma p quadrado dividido por mh cortado. Fecha aqui e fecha aqui. E por que é importante a gente reescrever assim, pessoal? Exceto pelo fator de 4 sobre h cortado ao quadrado, né? O resto é o que a gente tem aqui. Esse termo aqui é o termo que está multiplicando o meu fator gaussiano aqui. Tá certo? 1 sobre sigma de t ao quadrado é o fator que está multiplicando x menos xmi. Quando eu tiro o módulo quadrado da minha função de onda, esse cara aqui vai entrar como uma fase. Tá certo? Mas esse aqui não. Esse sobrevive lá. Quando o meu ΔT é 0, eu tenho o resultado que eu tinha antes. A variância de um vai ter a variância do outro. 1 sobre, né? Menos de um fator numérico, 1 sobre a variância do outro. Mas quando o meu ΔT vai aumentando, o que vai acontecendo com esse cara aqui? Esse cara vai aumentando também. Né? O meu ΔT, digamos que o meu ΔT vai para infinito. Esquece a fase aqui vai embora na hora que eu tirar o módulo. Né? Pensa que eu peguei esse termo aqui, com esse pedaço real mais esse pedaço imaginário, e multipliquei aqui. Então vai ter a parte real multiplicando esse cara aqui, que é o termo gaussiano, jóia, e vai ter a parte imaginária multiplicando esse cara aqui. A parte imaginária vai embora quando eu tiro o módulo quadrado. Sobra só a parte real multiplicando aqui. Então a minha variância, ela vai ser, né, se eu quiser pegar aqui, a minha variância vai ser a parte real de 1 sobre sigma 2 de t, vai ser só isso aqui, né? 4 sobre h cortado ao quadrado, sigma p quadrado dividido por 1 mais 2 delta t sigma p ao quadrado sobre
mh cortado. Tá certo? Não. É assim mesmo. Porque lembra, esse cara aqui, ele é 4 sobre h cortado, o meu sigma p quadrado. E aqui, ó, meu sigma p de t ao quadrado está aqui. Ou seja, a minha variância vai ser 1 sobre a parte real de 1 sobre sigma 2 de t. Certo? A minha variância vai estar associada a esse cara aqui. Então, esse cara aqui vai ser h cortado ao quadrado sobre 4, que é o que a gente já sabia. Aí vai ficar assim, 1 mais 2 delta t sigma p quadrado sobre m h cortado, né, ao quadrado, dividido por sigma p ao quadrado. Tá certo? A gente ainda pode escrever isso aqui em termos do sigma, né? E isso aqui vai ficar como? Esse cara aqui em termos do sigma dá simplesmente sigma aqui, né? Deixa eu tirar esse pedacinho daqui. Então esse cara aqui vai ficar como? 1 mais, deixa eu botar um colchete aqui. 1 mais 2 delta t. Esse sigma aqui, ele vai ser, deixa eu ver, h cortado ao quadrado sobre 4. Isso, então vai sair o 2 daqui, vai ficar assim, h cortado, né, porque corta com o outro, vai ficar 2m aqui. E o sigma. Vamos ver se isso aqui está certo, se eu não fiz besteira. Massa vezes deslocamento. Aí eu posso botar um deslocamento aqui. Deixa eu ver aqui. Massa, deslocamento. E aqui eu tenho momento, deslocamento, tempo. Né? Então, esse cara aqui da velocidade, eu multiplico por... Deixa eu ver, mais fácil como é que eu faço isso aqui. Tá, esse cara aqui é momento, né? Ó, massa, deslocamento sobre tempo é momento. Corta com momento, dá deslocamento, tá certinho. Então fica deslocamento sobre deslocamento. Deixa eu ver. Né? O h cortado é massa, deslocamento vezes tempo. E aqui embaixo eu tenho massa vezes deslocamento. Não, espera um pouquinho, tem uma coisa errada aqui, porque é o quadrado, né? É, porque é o quadrado. Então, é deslocamento ao quadrado. Então, vamos lá. Massa, deslocamento sobre tempo dá momento, corta com momento, deslocamento, corta da área dimensional. Certo? Isso aqui não tem dimensão. Certo? Então, vocês veem que, na medida que o tempo aumenta, a variância na posição vai aumentando. Tá certo? Se vocês quiserem pensar de trás para frente, vocês vão ver que uma outra coisa está acontecendo. Se vocês pensarem que você está no passado em que t é menor do que t0, então, na verdade, a variância está diminuindo. A variância vai diminuir até ela chegar num mínimo, que é quando t é igual a t0, e quando t passar a ser maior que t0, a variância está aumentando, tá certo? Então, num pacote de onda, duas coisas estão sempre acontecendo. Ou o pacote de onda está comprimindo, ou ele está expandindo, tá certo? E o centro dele está aumentando. Então, a sua função de onda ela vai estar sempre andando com o pacote de onda aumentando, ou andando com o pacote de onda diminuindo. Só que ele nunca diminui para sempre, tá certo? Você vê que aqui é sempre 1 mais um número que é estritamente positivo. Estritamente não, né? É positivo. Porque isso aqui é sempre maior que 0, tá certo? Então o pacote de onda ele nunca chega a ficar, digamos, totalmente uma delta Dirac, pela mera evolução temporal. Evolução temporal não leva um pacote de onda a uma delta Dirac nunca, tá certo? O que é natural, porque a gente sabe que a delta Dirac é uma função de onda não normalizável e a gente sabe que o pacote de onda é uma função de onda normalizável.
Então, eu não poderia ter a evolução de Schrödinger levando uma coisa a outra, já que a gente sabe que ela preserva a norma, né? Ok. Ok. Então, vendo isso aqui, a gente tem, né, nosso resultado mais geral. Deixa eu escrever aqui um sumário do que a gente descobriu. Bom, pessoal, na base da posição, a gente descobriu o quê? Que o valor esperado de psi de t, é igual a mi de t, que é igual ao meu mi mais P0 sobre 2m, P0 sobre m, delta t. Certo? Então, esse pacote de onda, ele vai ter sua média deslocando para a direita ou para a esquerda, dependendo do sinal do P0 aqui. Certo? E a gente viu também que o meu delta x chapéu quadrado vai ser igual a sigma ao quadrado mais... Isso. Eu posso reescrever assim. H cortado, delta t sobre 2m sigma. Tá? O quadrado do sigma aqui, ó, eu tirei de dentro para cortar com aquele sigma que está ali. Tá, ok? Deixa eu ver se eu não fiz besteira, que eu acho que eu fiz. Peraí. Eu fiz sim, porque aqui é quadrado. Ok? Então, cortou o quadrado com o cara que estava aqui e sobrou esse termo aqui, tá certo? Então, você vê que esse cara aqui é um cara que tem unidade de deslocamento, tá certo? E ele vai ter essa relação aqui. Quanto maior a massa, você vê que mais devagar essa coisa acontece, tá certo? Quando a sua partícula tem uma massa muito grande, vai precisar de um tempo muito grande para que a função de onda contraia ou expanda, tá certo? Então, a massa vai fazer com que essa evolução seja mais lenta ou mais rápida, ok? E eu acho que é a parte mais importante para a gente ver isso aqui também. E claro que a variância original também influencia, tá certo? Se a variância original é muito grande, demora muito tempo para o pacote colimar ou expandir, tá certo? As duas coisas funcionam como tipo uma inércia da função de onda que faz a função de onda evoluir mais devagar e mais rápido. O papel da massa e do momento aqui é bem claro, né? Aquilo que você já sabe. A partícula com o mesmo momento, mas uma massa muito grande, ela tem uma velocidade pequena. Então ela vai se mover devagar, tá certo? Aqui as coisas são um pouco diferentes. E você vê que aqui entra o H cortado. Porque esse é um efeito puramente quântico. Essa nossa perda ou essa nossa colimação ou expansão do pacote de onda é um efeito quântico, porque ele é esse efeito da incerteza aqui que varia no tempo, tá certo? Enquanto aqui seria a parte, digamos, botando entre aspas, clássica do que está acontecendo, certo? Fugindo um pouco agora, mas para saber só, essa descrição não satisfaz a relatividade, né? No caso, a pergunta real é, essa massa, ela é a massa em uma determinada energia ou é a massa de repouso da partícula? Massa de repouso. Massa de repouso. Que aí você teria que fazer tudo diferente. A própria newtoniana não ia ser mais p quadrado, né? Em vez de p quadrado sobre 2m, você teria que fazer raiz de p quadrado mais mc quadrado. Né? A menos de alguma coisa que eu estou esquecendo aqui. Não, é isso mesmo. Quem que eu estou esquecendo aqui? Tem alguns fatores que eu não vou lembrar agora aqui, mas você tem que usar a relação relativística, certo? E a relação relativística é p quadrado e energia ao quadrado, energia de repouso, se você quiser pensar assim. O conceito de massa relativística é um conceito ruim, ele não faz muito sentido, tá certo? Se você reescrever essa mesma expressão aqui, em vez de escrever em termos de momento conjugado, escrever em termos de velocidade, você vai encontrar mc quadrado com gama aqui, tá certo? Aí as pessoas chamavam isso aqui de massa relativística e tal, mas isso é uma coisa que mais confunde do que ajuda, tá certo? Não tem
eu não vejo isso aqui trazendo nenhuma interpretação positiva para o seu problema, certo? É melhor você pensar em parametrizado em termos de momento e energia, porque aí a relação fica muito mais clara. E aí nessa noção... Isso aqui é energia, né? Energia relativística. Se você expandir isso aqui em Taylor para P pequeno comparado a esse cara aqui, você encontra esse termo aqui. E aí, no caso, ao invés de interpretar como uma massa relativística, é o fator simplesmente da velocidade. E aí, por exemplo, a variância de uma partícula com energia mais alta seria maior porque ela tem mais momentos daí. Né? Você não trabalha direto com uma massa relativística. Essa velocidade que a partícula tem seria uma energia cinética, seria daí atribuída ao momento dela, logo aumentaria a variância na posição. Não, estou viajando. É porque, veja, aqui você vê que a maneira que o pacote aumenta ou diminui a variância não depende do P0. Né? Você vê que aqui só entra H cortado, ΔT, não entra o momento dela. Então, na verdade, é engraçado isso, né? A velocidade com que ela está andando, na verdade, isso é uma coisa boa do ponto de vista da relatividade galileana, né? Ou seja, a maneira que o pacote de onda comprime ou expande não depende do referencial. Porque se tivesse uma dependência em P direto aqui, significaria que para um referencial o pacote de onda faz uma coisa e no outro referencial faz outra. Entendeu? O que, na verdade, é parte do problema da mecânica quântica relativística. Porque na mecânica quântica relativística, quando você muda de referencial, você muda quem são os seus pontos simultâneos. E aquele negócio que eu falei para vocês, quando você muda esses pontos simultâneos, a maneira que você normaliza uma função de onda muda, entendeu? E aí as coisas ficam complicadas. Mas a gente vai chegar a isso daqui a alguns meses em mecânica quântica 2, se der tempo, tá certo? Que aí eu preparo isso aqui direitinho para explicar para vocês. Pessoal, tem muita coisa nessa aula, é muita coisa complicada. Façam essas continhas, tá? Elas não são fáceis, mas elas são mais longas do que, assim, fundamentalmente difíceis, né? Não tem nada assim que seja conceitualmente muito complicado. É só uma questão de ser algebricamente chata, tá certo? Se vocês perceberem, ao fazer a conta, essa conta ela tem 1000 caminhos. Se você fizer ela de uma maneira desorganizada, você vai se perder logo, entendeu? Sobre o que está acontecendo. Então aqui é o caminho que eu encontrei para explicar essas coisas para vocês. Vocês talvez encontrem caminhos diferentes, tá certo? Principalmente na hora que você passar de um sigma para o outro, se você usar sempre as variáveis originais, você vê que as expressões vão ficar gigantescas, entendeu? Então, é aquele negócio da preguiça bem aplicada. Você tem que ser preguiçoso para não fazer uma conta muito longa, você para organizar a conta, entendeu? Mas é isso, pessoal. Tem mais um assunto que eu queria explicar para vocês aqui, mas eu acho que a gente ia parar na metade. Então, eu vou deixar para a próxima aula. Na próxima aula, então, a gente vai falar um pouco da interpretação bohmiana, tá certo? Um pouco sobre a coisa semiclássica, né? Porque você vê que isso aqui está dando para a gente uma ferramenta muito boa para a gente estudar aquela coisa semiclássica, porque a gente pode extrair dessa função de onda a fase dela, que vai estar associada a esses termos aqui. E a gente viu que a fase dela está associada, o gradiente da fase está associado ao momento. E a gente pode tentar resolver essa como é que se diz, equação horária para essa partícula quântica e ver como é que fica agora a trajetória da partícula e por que ela fica daquele jeito, entendeu? Isso está associado a uma das interpretações da mecânica quântica que chama interpretação bohmiana ou teoria bohmiana, que descreve, insiste em escrever a mecânica quântica como se fosse uma teoria para partículas pontuais, tá certo? A gente discute um pouco isso, discute as extensões para mais dimensões, tá certo? E aí a gente pode começar a ver algumas aplicações de poço, barreira, esse tipo de problema mais clássico de mecânica quântica, agora com uma visão um pouco mais amadurecida da estrutura da teoria e do significado dessas coisas todas, tá certo? Mas é isso, pessoal, por hoje.